Bom dia, pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos. Hoje estamos transmitindo no Instagram do Grupo Estúdio, da Corporate e do nosso convidado, Dr. Alberto Monteiro. O tema de hoje, a gente vai falar sobre reengenharia societária e proteção patrimonial, um tema aí que toma relevância além do natural, considerado os desafios econômicos, desafios operacionais que estamos enfrentando nesse momento, as consequências da pandemia e o que eu tenho dito, as consequências do remédio que nós estamos aplicando para a crise de saúde, né? A crise de saúde vem aí com uma crise do sistema hospitalar mundial, afetando todos os países de maneira muito dramática. É uma novidade muito grande, porque na nossa geração, talvez a última geração que acompanhou um efeito semelhante a esse, foi a geração que viveu a Segunda Grande Guerra Mundial. Nós estamos vivendo aí todas as nações do mundo se curvando a um problema de saúde que está atingindo a todos de maneira muito dramática. E como remédio dessa crise humanitária é o afastamento social. E a consequência, o efeito colateral do afastamento social é a crise econômica que vem aí na esteira do tratamento humanitário. E aí temas que dizem respeito à proteção da capacidade de geração de caixa, melhor a estruturação da engenharia societária para atingir os objetivos econômicos das sociedades são ainda mais relevantes. Eu não vou apresentar o Dr. Alberto, vou deixar para o nosso colega, meu colega Maurício, né, protagonista do Estúdio Corporate, que vai fazer as honras de apresentar o nosso colega, Dr. Alberto Monteiro. Bom dia, Maurício, tudo bem? Bom dia, Kazan. Bom dia, Dr. Alberto. Bom dia a todos que estão nos assistindo a nossa live aí, nessa segunda-feira, sobre reengenharia societária e sobre proteção patrimonial. Nosso convidado de hoje é alguém que tem muita relevância e bastante autoridade para falar também desses temas junto conosco, e por isso que a gente convidou ele a fazer parte hoje dessa live, né? O Dr. Alberto Monteiro, ele é advogado, presidente da Comissão de Gestão de Empreendedorismo e Inovação da OAB Piauí, tá? Pós-graduado em Direito Constitucional pela Universidade Federal do Piauí, em MBA em Liderança e Inovação e Gestão 3.0 pela PUC, facilitador nacional do Empretec ou no Sebrae. Ou seja, é um vasto currículo, muita experiência e com certeza tem muito a agregar nessa manhã no tema que a gente tem a falar. Bom dia, doutor Alberto. Bom dia, Maurício. Bom dia, doutor Kazan. É uma grande honra poder me dirigir nesse momento e é uma responsabilidade grande, né? Dividir esse debate com duas pessoas que realmente são referências, inclusive minhas também, enquanto profissionais éticos e extremamente competentes. Então, é muito bom poder dividir esse momento com vocês e abordar uma temática tão importante, né? Em uma semana onde nós também estamos fazendo aqui de forma linkada, né, a nossa semana de planejamento sucessório. Então, nós fizemos aqui a fusão desses dois públicos aqui para discutir essas temáticas que estão muito em voga, principalmente num momento tão delicado como esse que nós estamos passando aqui, como falou o doutor Kazan. Então, é uma grande honra poder estar aqui com vocês, meus amigos. Legal, você muito nos honra, doutor Alberto. Vamos deixar as nossas... chamar de Kazan e Alberto e Maurício, que a gente está entre colegas, amigos, e esperamos que a gente possa levar para quem está nos assistindo aí conteúdo relevante e tenho certeza que muito prático e muito útil nesse momento. A gente tem defendido muito essa questão da importância de falar coisas que podem levar para o nosso público informações que auxiliem o público na tomada de decisão. A gente sabe que o empresariado, de maneira geral, está apavorado, não só os organismos de saúde e o próprio governo, que não consegue dimensionar, né, Alberto, a extensão de tudo que está para acontecer. Tecnicamente, a crise econômica está começando. Tecnicamente, o mês de março, aqui no Brasil, o lockdown começou mais forte a partir do dia 20 de março. Nós fechamos agora o primeiro mês. Muitas empresas ainda estão vivendo com o caixa das vendas anteriores.
né, com a taxa de inadimplência aumentando, mas a taxa de venda caindo dramaticamente. Então, a extensão do dano econômico, a gente não sabe definir ainda qual vai ser. E a engenharia societária, a gente vem conversando, já e o Maurício, a gente vem debatendo nesses dias aqui, e hoje nós inauguramos também um novo formato. O nosso formato era todos os dias às 10 às 16 horas, e até a gente está anunciando o nosso público isso, porque e a gente mudou para um formato todos os dias às 11h30 da manhã, como estamos inaugurando hoje, justamente porque lá no começo tinha muita falta de informação. E nós percebemos que houve uma avalanche de informações. E as informações, se elas não forem criteriosas, com ciência, com profundidade de conhecimento, pode induzir a pessoa que está nos assistindo a um equívoco quanto à tomada de decisão. Então, a gente mudamos um pouco o formato que nós temos aqui, justamente para poder aprofundar ainda mais o que nós já vimos apresentando, aprofundar ainda mais aspectos relevantes, e olhando a engenharia societária e a proteção patrimonial como algo que sempre foi extremamente relevante, mas que, num momento como esse, ele toma a liderança, porque se o bem que gera receita, que gera renda, estiver desprotegido, ele fatalmente vai ter a capacidade de geração de caixa ou a liquidez muito afetada. Então, até para perguntar, acho que o doutor Alberto está com o microfone bloqueado, doutor. Está no mudo. Okay. Mas já para lhe perguntar, assim, na sua visão, o que é, afinal, a tal da engenharia ou reengenharia societária, né? Como a gente começa a abordar esse tema inicial para quem está nos assistindo? Bom, Casans, foi muito importante esse seu preâmbulo, porque hoje em dia o advogado, na verdade o operador do direito, nos dias de hoje ele se transformou mais do que nunca em um tradutor. Ele tem que levar ao público, principalmente quando nós utilizamos de ferramentas como essa, uma linguagem acessível, fácil, até porque esse debate aqui não é voltado exclusivamente para os técnicos. Então, nós temos que ter uma linguagem bem mais acessível. E outra coisa, nós estamos passando por um momento que, apesar de já terem existido outras crises, outras pandemias, nos dias modernos, nos tempos modernos, onde tudo é muito rápido, tudo é muito interligado, nós estamos passando por um ineditismo muito grande das relações, inclusive jurídicas. As relações vão ter, inevitavelmente, não só do aspecto do ponto de vista legal, mas, inclusive, de infraestrutura logística, de problemas de comunicação, até a forma em que você realiza negócios vai passar por uma aceleração muito grande. E você falou uma coisa bem certa. Nós ainda não estamos sofrendo de verdade os reflexos econômicos que essa paralisação, esse isolamento, que é necessário, infelizmente nós temos que ser realistas, essa paralisação tem que acontecer, esse isolamento tem que acontecer nesse primeiro momento, eu acredito, mas o que está acontecendo realmente por parte dos empresários é a queima da gordura. Sim. A pessoa que tinha ali ainda, quem ainda tem, porque não é uma coisa assim muito também da cultura do brasileiro trabalhar a médio e longo prazo, mas verdade. Quem ainda tinha uma gordura está queimando a gordura. Quem não tinha essa gordura já está recorrendo já a outras fontes de receita ou de levantamento de capital para honrar seus compromissos, mas, inevitavelmente, o reflexo vai chegar e muito forte, muito forte. E muitas pessoas ainda sequer estão atentando realmente para a dimensão. Muita gente ainda está vivendo como se estivesse em férias, como se tivesse só uma pausa, mas não. O bicho está pegando realmente e a gente não sentiu ainda o reflexo que vai ter brutal na nossa economia, professor. Mas, eu acho que é justamente isso, né, Alberto? O pessoal ainda, e é uma característica do povo brasileiro, e talvez até por uma questão de histórico, né, sociológico, ele não consegue trabalhar a longo prazo. Tanto não consegue trabalhar a longo prazo que quem trabalhou a longo prazo, quem já entendeu que uma engenharia societária é adequada para o seu negócio, já entendeu que uma proteção patrimonial é adequada para o seu negócio. Isso não significa dizer ocultação patrimonial, simulação, não quer dizer nada disso. Significa dizer, eu tenho um negócio
Qual é a melhor estrutura societária para tirar o máximo proveito econômico dentro da máxima legalidade existente no sistema jurídico brasileiro, né? Ou tirar a eficiência máxima daquilo que a lei permite que eu tire. Ao mesmo tempo, uma vez que eu arrecado patrimônio, como eu faço com que esse patrimônio seja o máximo imune às variações econômicas do meu negócio que gera caixa, de tal forma que ele, inclusive, possa servir para fluxo de caixa do meu negócio, né, no momento de ausência de liquidez. Né? E assim, eu que estudo muito a questão comportamental do empreendedorismo, antes de nós entrarmos realmente no nosso tema, mas eu acho importante, Kazan, a gente fazer essa pontuação, é que um dos grandes diferenciais de quem ainda está escapando nesse momento, vamos dizer assim, são duas características do comportamento empreendedor, que é planejamento e monitoramento sistemático, agora, que é feito integralmente em cima do estabelecimento de metas. E o estabelecimento de metas são as metas tanto de curto prazo, mas principalmente aquela visão de longo prazo, onde eu vou dizer realmente onde é que a minha empresa, onde é que eu vou estar daqui a 5, daqui a 10 anos e traçar um planejamento, uma organização, um plano de ação dividido em tarefas, em etapas, com os prazos bem definidos para chegar naquela meta que foi estabelecida. E dentro desse planejamento eu tenho que prever, inclusive, cenários que teoricamente são imprevisíveis. Eu sei que é muito difícil qualquer empresário no mundo a nível global prever que fosse haver uma paralisação a nível mundial como nós estamos acontecendo. Mas assim, quem se planejou para uma eventualidade, como, por exemplo, um evento morte, ou um evento de, localizado de qualquer tragédia, alguma coisa assim, dentro da sua empresa, deixa essa gordurazinha que pode ser queimada nessa eventualidade. E aí nós temos um dos instrumentos que esse empreendedor, que o empresário, que é mais precavido, vamos dizer assim, pode se utilizar, que é justamente a questão de fazer reengenharia dos seus negócios. Sim. Inclusive, levando-se em consideração os critérios da reengenharia societária. E o que é essa reengenharia societária? Nada mais é do que você reorganizar a estrutura, o quadro societário, visando uma mudança de estrutura da empresa. E isso vai fazer com que você alavanque os seus negócios e possa utilizar com a mais alta performance a estrutura que você tem na sua empresa hoje. Então, basicamente, isso é uma reengenharia societária. É você reorganizar a estrutura empresarial, inclusive levando-se em consideração processos, levando em consideração tendências de mercado que vão ser utilizados nessa reorganização empresarial. Sem dúvida. Maurício? Quando a gente passa, eu vinha absorvendo essa sedimentação que vocês fizeram do nosso tema e vinha concatenando algumas ideias bem importantes aqui. Quando a gente fala em reengenharia, reestruturação, análise de negócio, metas para futuro e o que a gente deve fazer desde agora para chegar nessas metas, a gente passa por uma necessária quebra de paradigma. Paradigma organizacional, um paradigma de organização da estrutura de pensamento, né? A estrutura estratégica da empresa e, sobretudo, do empresário, daquela família empresária, daqueles gestores, né? A gente tem visto diversas atividades aí, não somente pelo Covid, mas o que já vinha acontecendo aí pela própria questão de indústria 4.0, a integração tecnológica toda que a gente vem assistindo, a disrupção de muitas atividades. Muitas startups assumindo papéis estratégicos, né, e mudando completamente processos produtivos, modo de se comunicar, o modo de buscar o produto, o modo de prestar o serviço. E as empresas já precisavam estar muito atentas a essas mudanças comportamentais e mudanças que impactam diretamente na sua atividade econômica e na sua percepção de rendimentos. Agora, somado a esse momento que a gente vem vivendo aí de Covid, né, que já afeta esse primeiro trimestre já do nosso ano de maneira já irrefutável. O que a gente soma com isso? O que a gente vê disso? Que a reengenharia, né, e aí trazendo ela para palavras práticas de como que a gente aplica ela no dia a dia,
nada mais é do que mudança de processos que impactarão na minha estrutura societária. Então, na prática, eu posso estar mudando aí, optando por deixar de prestar, deixar de exercer algumas atividades que já não têm mais a mesma rentabilidade, que já não têm mais a mesma aceitação de mercado. Posso estar agregando novas atividades no meu escopo de trabalho e daqui um pouco essa questão pode culminar, e eu diria que neste momento, essencialmente, a gente tem que olhar para as questões tributárias. Daqui um pouco, atividades que deixaram de ser lucrativas, eu posso segregá-las, retirá-las da minha atividade e daqui um pouco estar tributando elas numa carga tributária diferenciada, por exemplo, no regime de lucro real, numa estrutura separada, onde eu possa me aproveitar de mais despesa, me aproveitar de mais custos que ela eventualmente tenha, creditamento tributário. Atividades mais lucrativas, daqui um pouco eu posso permanecer na mesma estrutura ou segregar para uma nova estrutura e daqui um pouco tributar, por exemplo, pelo lucro presumido, que é uma forma tributária que me permite que o governo paute determinada parcela do meu faturamento como sendo lucratividade, então eu vou tributar somente aquela parcela presumível, né? Além de todas as questões aí, agregando com a questão de proteção patrimonial, né? Porque hoje a gente vê nas estruturas mais profissionalizadas, nas empresas mais organizadas, né? Sem dúvida alguma, a questão da segregação patrimonial. A empresa, para ter mais eficiência na gestão dos seus ativos, para ela conseguir remunerar aqueles ativos mesmo em momentos de crise, muito importante se faz, na grande maioria dos casos, uma segregação, uma separação para um lado, aquilo que é operação pura e simples, e aquilo que são patrimônios já constituídos, já amealhados, tanto pelo ambiente empresarial, pelo grupo de empresas ou pela empresa principal, pela empresa foco do estudo, ou até mesmo pela família empresária. E aí, com essa possibilidade, eu consigo perpetuar os meus ganhos sobre os meus ativos. Ativos que poderiam estar no fronte de risco deste momento de instabilidade econômica, no momento onde muitas empresas vão entrar inevitavelmente numa situação de inadimplemento, uma situação de quebra de fluxo de caixa, eu reservo aqueles patrimônios. Porque, inclusive, essas medidas, o que elas podem me garantir? O empresário, a família empresária, o empreendedor, ele tem que ter em mente, naturalmente, que a atividade empresarial ela pode ser, inclusive, finita naquela atividade. Eu posso ter um perdimento de objeto, eu posso ter um momento onde a minha atividade se inviabilize, e se eu conseguir manter o lastro patrimonial e econômico, eu vou conseguir me direcionar a novas atividades, novos investimentos, agregar parceiros. Então, ou seja, a atividade ela não pode me trazer para uma situação de esvaziamento patrimonial, numa situação de instabilidade. E aí as ferramentas de proteção de patrimônio, segregação de ativos em estruturas profissionalizadas, além de me gerar renda, me garantem a perpetuidade do negócio, que é um outro tema bastante importante. Perfeito, era justamente isso aí que eu ia falar, que é assim, um termo que você utiliza muito, que eu tenho visto, e que faz todo sentido, que é o paralelo que se faz entre a finitude da vida natural e o planejamento, a preparação para a perpetuidade negocial, realmente. Então, tem que ser feito esse planejamento, esse trabalho de organização. Os empreendedores, de uma forma geral, eles têm que deixar, e já, graças a Deus, esse movimento já está acontecendo muito. Os empresários estão deixando, principalmente no campo tributário, já estão deixando aquela postura simplesmente de reação para serem mais proativos, realmente. Hoje já está tendo essa mudança. E, assim, tudo tem que ser voltado realmente para essa perpetuidade negocial, Maurício. Joia, 100%. Eu acho que isso que tu falaste, Alberto, é uma das coisas mais importantes, né? Acho que o ser humano ele não está habituado a pensar na morte, embora ela seja uma única coisa inevitável da vida. Né? É a única coisa inevitável da vida, mas a gente não está habituado a pensar nela. E do ponto de vista empresarial, quando se enfrenta, e tu trouxe no começo do nosso bate-papo, aquelas empresas que enfrentaram a questão da finitude, a questão da morte do empreendedor como algo natural e inevitável e se prepararam organicamente para enfrentar essa crise, hoje, na crise do coronavírus, estão muito mais estruturadas. Por quê? Já criaram planos, já criaram estratégias para poder superar oscilações operacionais, mercadológicas, no sistema de tomada de decisões,
na exposição ou proteção de ativos tangíveis ou intangíveis, já criaram uma metodologia de gestão para continuidade negocial, que é uma coisa que tu trouxe importante, né? Eu acho que entender isso, seja qual for a estratégia que for ser adotada, né? Entender que a engenharia societária, ela é uma estratégia fundamental para a continuidade da atividade negocial, da atividade empresarial, independentemente dos eventos da natureza, sejam eles sociais, sejam eles naturais, né? Verdade. E assim, uma coisa que joga muito contra nós, mas que deve ser utilizado como algo até, vamos dizer, favorável, é o ambiente altamente conflituoso que nós temos, um ambiente político, econômico. Por quê? Porque quem já vive num ambiente político conturbado já começa, rapaz, eu sei lá o que vai acontecer amanhã. E aí o que acontece? Em economias, vamos dizer, com certa instabilidade política, o cara se prepara mais do que aquela que já está sempre surfando, está ali tudo tranquilinho e tal. E quando vem uma pandemia, quando vem um evento extraordinário, o pessoal fica com a mão na cabeça. E é por isso que eu acho que, inclusive, nós, o Brasil, ele está mostrando uma resistência muito maior do que os países desenvolvidos nesse aspecto. Por quê? Porque o ambiente já é naturalmente instável. Nós já temos um ambiente naturalmente burocrático, extremamente burocrático. Então, assim, é como dizer, o nosso empresário já tem o couro grosso, ele já está acostumado com situações, vamos dizer, semi-calamitosas. Aí, quando vem a calamidade, ele, é que é só mais um incêndio para eu apagar, né? Mas isso não quer dizer que ele precisa adotar, inclusive, saídas mais modernas, atuais, como é a questão da reengenharia societária, realmente, que a gente está tratando aqui, né? Maravilha. E dentro da engenharia societária, Alberto, me fala um pouco sobre os fatores que levam a uma engenharia societária e o momento adequado para isso acontecer. Eu sei que a gente está num momento em que tudo já passou, talvez, um momento melhor, né? A gente está num momento de crise e, em razão da crise, a gente pensava o melhor momento era antes da crise para eu ter os meus ativos protegidos, para eu ter a minha eficiência operacional máxima, para eu ter a minha eficiência de gestão máxima. Mas num cenário de naturalidade, né? Independente do momento que vivemos hoje, ou até em relação ao momento de hoje, na tua visão, como é que tu percebe isso? Kazan, na crise, nas dificuldades é que surgem as melhores oportunidades, inclusive para começar um planejamento, uma reestruturação que eventualmente estava sendo deixada para depois. Não, depois a gente vê isso. Não, depois isso aqui não vai acontecer. Então, existem vários fatores que podem levar a pessoas, rapaz, vamos fazer essa reestruturação. A primeira é a necessidade que surge, como o Maurício falou no começo, de proteção do patrimônio pessoal dos sócios. Haver a efetiva, e você também tocou no assunto, Kazan, haver realmente a efetiva diferenciação, separação das pessoas, da pessoa física do sócio e a pessoa jurídica da empresa, ou das várias pessoas jurídicas. Então, uma das coisas que pode levar a pessoa a querer fazer uma reestruturação é justamente proteger o patrimônio pessoal, como também proteger o patrimônio da empresa. Agora, por que é que eu posso querer proteger esse patrimônio? Vários fatores. Pode ser, inclusive, aqueles decorrentes das relações familiares, casamentos, divórcios, o nascimento de um filho, o falecimento de um herdeiro ou de um fundador. Isso pode levar à necessidade de uma reestruturação societária. A entrada e saída de novos sócios, com aquisição de cotas ou venda de cotas, eventualmente a necessidade estratégica que seja de fusão, incorporação ou de cisão de empresas, e isso também pode levar a uma reorganização completa do ponto de vista societário, pode ser fruto, decorrência natural da própria atividade econômica. O que acontece? A empresa cresce, começou no fundo de quintal, começou a crescer, começou a abrir filial, começou a abrir uma outra linha de produção, uma outra ampliou, foi crescendo, então pode ser que essa ampliação, esse crescimento também seja necessário se fazer essa reestrutura, essa reorganização, como também, eventualmente, um encolhimento.
Pode ser que a empresa que surgiu muito grande está passando por um processo de reinvenção, de inovação, de enxugamento, então precisa-se também se reorganizar do ponto de vista societário. E isso pode ser feito também quando eu quero fazer um planejamento tributário ou um planejamento já começando a me preparar para um planejamento sucessório, onde eu vou fazer um mapeamento de todas as vulnerabilidades daquela situação, vou me preparar para aquele momento de transição, eu vou me preparar para, inclusive, superar burocracias, como, por exemplo, as decorrentes de um inventário que é demorado, principalmente se for litigioso. Então, essa reengenharia societária serve, inclusive, para prevenir futuros litígios. Perfeito, Alberto. Eu até agregaria ao que tu vem trazendo, que no que tange as questões familiares, ali, como tu disse, de garantir a perpetuidade patrimonial, eu acho interessantíssimo analisar que até pela questão sucessória, muitas vezes eu vou ter administradores, eu vou ter gestores, eu vou ter sucessores ou candidatos à sucessão natural que eventualmente possam não ter interesse ou não ter preparo para a condução daquela atividade para a segunda ou terceira gerações. E nesse caso, né, a reengenharia pode atender, inclusive, essa questão sucessória. Daqui a um pouco eu posso separar em uma esfera aquilo que são as minhas participações societárias e na minha outra esfera aquilo que são patrimônios já angariados pela própria atividade empresarial e daqui a um pouco desligando eles de dentro da atividade empresarial ou outros ativos que a família empresária tenha. Com isso, o que eu consigo? Eu consigo garantir que essa família vai continuar explorando esses ativos, percebendo rendimentos, mesmo sem que ele tenha aquela capacidade ou interesse na condução da atividade operacional que gerou esses ativos, que gerou essa riqueza para a primeira geração, para o sócio fundador, para aquele genitor da família, né? Perfeito, justamente isso aí. E aí vem novamente a questão da visão e da quebra de paradigmas que você e o Kazan falaram, que é, cara, quer saber de uma coisa? Vamos mexer aqui em algumas feridas e tentar cicatrizar ao longo do próprio processo. E aí é que é importante também que nesse processo de reengenharia societária eu esteja munido de equipes multidisciplinares. Por quê? Porque não adianta eu ter só um contador, não adianta eu jogar um economista muito bom dentro da minha empresa, não adianta eu ter uma banca de advogados se eu também não atento nos reflexos, inclusive psicológicos e relacionais que vão acontecer dentro dessa empresa. Então, aí que se mostra a necessidade de, nessa reengenharia, inclusive na construção dessas cláusulas ou na retirada de algumas dessas cláusulas contratuais, ter um trabalho de, vamos dizer assim, de cunho mais psicológico mesmo, trabalhando de governança. E aí foi muito interessante porque numa dessas lives veio também a necessidade de se elaborarem instrumentos voltados para a governança, apartados do contrato social ou de eventuais aditivos, mas que vão ser estatutos que vão regulamentar as relações entre os sócios, principalmente quando eu estou falando de empresas familiares. Podem ser os pactos para... Isso. E isso tudo está englobado nessa reengenharia também societária. Eu ia falar dos pactos parasociais, né? Só fazendo o link. Eu acho que é o seguinte, essa questão do momento da engenharia societária, seja ela para fins de melhorar a eficiência e perpetuidade instantânea da empresa, seja ela pensando a longo prazo para a continuidade da atividade empresarial, eu acho que, e o Dr. Alberto foi muito feliz ao falar que nós precisamos, inclusive, avaliar a questão psicológica do impacto das decisões frente à equipe, frente aos gestores, aos novos gestores e aos novos desafios de mercado. E aí, me parece que quando se pensa em perpetuidade, o fator mais relevante para a tomada de decisão e para que ele seja feito o quanto antes é justamente essa criação da cultura. Porque um bom planejamento, reengenharia societária, pensando em planejamento patrimonial e sucessório, ela precisa da figura do líder da empresa, que, via de regra, é o líder da família, né? Falando em organizações familiares.
onde ele cria um ambiente, ele constrói um ambiente em volta da liderança dele, inclusive na transição para a nova geração. Né? E daí, quanto mais tempo se der nessa continuidade, quanto mais nós tivermos possibilidade de fazermos isso de maneira gradual, consolidada pelo papel do líder na perpetuidade do negócio, mais fácil vai ser a compreensão dos liderados quanto a esse processo e o engajamento a essa nova cultura. O que geralmente é difícil de encontrar vira uma chave, não, agora mudou toda a empresa e as pessoas têm que chegar na segunda-feira com as coisas diferentes. A gente não está mudando um sofá de lugar, a gente não está mudando uma sala de lugar, a gente está mudando a maneira como a empresa, que não deixa de ser um organismo vivo, porque afinal qualquer empresa feita de pessoas, mais tecnológicas que sejam, são pessoas que tomam as decisões para a implementação dos processos, e a gente tem que tomar esse cuidado, né, doutor Alberto? Acho que foi muito bem pontuado, e muitas vezes o melhor planejamento do ponto de vista econômico, tributário, societário, jurídico, ele não tem sucesso, não porque ele teve uma falha técnica da construção, ele teve uma falha técnica na criação da cultura para esse novo modelo. Instalação da cultura, perfeito. E exatamente. Foi justamente essa ponderação que a Viviane, que está acompanhando aqui o nosso bate-papo aqui, a Viviane, ela também é advogada, ela disse, essa reengenharia tem que levar em consideração e ouvir, inclusive, as futuras gerações. Claro. Porque se a implantação da cultura é algo que deve começar lá de cima, realmente, quando nós falamos em hierarquia dentro de empresas, não é o fato de começar pelo cabeça, pelo centro, vamos dizer assim, aquela figura do patriarca ou da matriarca, que é a referência dos outros membros familiares, que deve imperar. Tudo bem, ele vai passar por um processo também de reestruturação do ponto de vista cultural, mas ele precisa também dar abertura para que as gerações que vão sucedê-lo e que está se começando a se planejar também possam fazer parte, colaborarem desse processo também. Dentre as estratégias que a gente tem na reengenharia e fazendo um link com essa oitiva, com ouvir as próximas gerações, eu diria que até mesmo a questão da segregação de atividades pode ser bastante importante, porque eu posso ter um sucessor natural ou um sucessor necessário, que ele pode ter uma afinidade maior ou menor com determinada atividade. Pode ser que a estratégia melhor, a governança de futuro da minha atividade, da minha empresa, do meu grupo de empresas, seja segmentar por modelos de negócio. E daqui um pouco o modelo de negócio pode chamar o administrador de maior aptidão, aquele sucessor legal que tem a maior vocação para aquele tipo de atividade, né? E daqui um pouco, setorizando os meus negócios, eu garanto a perpetuidade e garanto a geração de fluxo de caixa, a geração de renda para a minha próxima geração, ouvindo e valorizando a opinião, né, e o talento que aquele sucessor natural tem. Perfeito, Maurício. E aí, assim, nesse trabalho de reengenharia societária, o que para alguns externamente pode parecer um privilégio ou até uma postura não muito indicada para um patriarca, rapaz, às vezes é melhor você pagar para um cara só ter aquela mesada e ele não interferir na gestão, na administração do negócio, deixa ele quietinho dele lá, ou fazendo o que quiser, mas vai ter ali a mesadazinha dele, ele não se mete, eu profissionalizo a gestão, porque é muito melhor do que você colocar um cara que, primeiro, não quer assumir o negócio, e, mais grave ainda, colocar uma pessoa que até diz que quer, mas não tem o mínimo preparo, seja do ponto de vista emocional ou preparo técnico mesmo para tocar uma empresa que, do ponto de vista familiar, leva décadas para se solidificar, para crescer, né? E aí você pode colocar em menos de uma década uma história de vida todinha a perder. E o que a gente às vezes em menos de um ciclo de 2 a 3 anos. Verdade. 2 ou 3 exercícios aí. Às vezes nem isso. Mas isso tu apontou uma coisa importante, Alberto. Até tem um comentário aqui no Instagram do Guilherme Chaves, comentando que assim, usar a cocriação pode ajudar muito para que as organizações consigam se reinventar. Sem dúvida alguma, o Guilherme está perfeito na observação dele. E essa ideia,
essa capacidade também de descentralizar as ideias, né, e ouvir as ideias mais singelas que sejam, e venham de lugares mais assim, fora do centro de tomar decisão, é uma das técnicas mais modernas de gestão. Aí, aqui no Brasil, encampada, ou como referência teórica, o Vicente Falcone, né, dentro da ideia lá da espinha de peixe, do Ishikawa dele, é justamente isso. Tu botar as pessoas que têm relação com o processo no ambiente, e todas as ideias são válidas, porque às vezes esse processo de identificação das novos desafios tem percepções do colaborador mais simples que podem mudar muito a decisão do diretor do presidente da empresa, né? Porque Kazan, é perfeito. De repente, nessa colaboração pode vir o insight ou a ideia que vai ser o pulo do gato para ou salvar ou alavancar realmente, trazer para a modernidade o negócio. Sem dúvida, sem dúvida. Mas essa questão da cultura, só antes de voltar para a parte técnica mesmo, Maurício, a questão da cultura, e eu da experiência, eu tenho 22 anos de formado e há 22 anos atuando com empresas. E fiz muito planejamento tributário, fiz muito planejamento societário, muito planejamento sucessório, especificamente. Não teve que o maior desafio não foi a cultura. Não teve nenhum. Regra, né? Que a cultura tu não consegue explicar matematicamente. O desenho tributário, tu senta, tu explica matematicamente para a pessoa que, olha só, tu vai ganhar ou vai perder dinheiro com A ou com B cenário societário. Né? Tu vai ter maior eficiência, tu perde um pouco a eficiência tributária, mas ganha na administrativa, tu perde na eficiência de segurança, mas tu ganha na econômica. Mas a questão da cultura, tu não consegue explicar matematicamente e economicamente para ninguém. E é uma questão de compreensão dos efeitos, muito subjetivos, inclusive. Então, o maior desafio realmente é a cultura, né? E assim, e muitas vezes não é assim, não é nem porque o gestor não queira, é porque ele precisa construir, ele precisa começar uma construção de mudança de modelo mental, inclusive. Então, muitas vezes o cara diz, não, beleza, eu quero mudar a cultura, eu topo e tal, mas muitas vezes não depende realmente de uma decisão que eu diria até objetiva, racional. É algo que tem que ser incorporado, é algo que é uma jornada. Você começa uma jornada, uma caminhada, visando a mudança da cultura de uma forma, vamos dizer assim, aí sim, começa de cima e você vai começando a contaminar os andares de baixo da estrutura hierárquica. Quando a gente fala em estruturas relacionais, interpessoais, não existe uma fórmula matemática, né? E a empresa, ela é um organismo vivo no que tange as pessoas, os sócios, as relações sociais. Então, por mais que a gente tente muitas vezes colocar uma regra matemática, como o Kazan disse, uma fórmula mecânica para ajustar alguma coisa, no que tange as relações de pessoas, de pais, de filhos, de sócios, isso se torna bastante complexo. Mas voltando um pouco para a parte técnica, como o Kazan fez o link agora há pouco, eu diria que a gente tem uma ferramenta bastante legal até para tratar essas questões, Alberto. Como tu falou, daquele filho que não é interessante ou daquele sócio que não é interessante na administração, no dia a dia da operação. A gente tem um advento bastante interessante aí já desde 2017, através da Instrução Normativa número 38 do DNRC, que me permite usar o mesmo mecanismo que a gente tem lá nas SAs, através de cotas preferenciais e cotas ordinárias. Então, eu posso estabelecer um percentual do meu capital, daqui um pouco em termos de reengenharia, para mim ter partners, para mim ter participantes, que eu vou trazer, vou oxigenar o meu negócio, vou trazer mais competitividade através de pessoas de mercado que não necessariamente são da minha afinidade, do meu convívio social, que são aquele conceito de sócio lá pelo afecto societário, né? Mas que efetivamente me trazem diferenciação para o meu negócio. E daqui um pouco eu não vou querer que eles me participem no meu capital, na minha gestão, mas sim como parceiros de negócio. E daqui um pouco a cota preferencial pode dar para ele a garantia de remuneração e para mim a garantia de um parceiro e de não um empregado ou um colaborador tão simplesmente. E no que tange a relação familiar, essa cota preferencial pode garantir que aquele herdeiro necessário, por exemplo, que ele precisa ser remunerado pelo valor patrimonial da cota que ele tem direito, mas que não necessariamente ele precise exercer a administração, precise tomar partido nas votações. É claro que garantindo sempre os direitos hereditários, né?
direito à voz, direitos hereditários, ou a representação, né? Mas isso a gente resolve nas questões estatutárias que a gente falou agora há pouco. Daqui um pouco criando um conselho deliberativo, daqui um pouco criando um conselho de fiscalização e até agregando ao que o Casanos disse, né? Como as relações familiares são tão difíceis de compor, daqui um pouco eu posso manter um membro da primeira geração como sendo aquele que vai equalizar a relação, que vai ter o voto de Minerva, mas eu dou possibilidade da segunda geração se inteirar da atividade no dia a dia, exercer a administração e aí permitindo essa passagem de bastão, aliando então a perpetuidade do negócio, a proteção de patrimônios nas esferas devidas e reengendrando, reorganizando a minha atividade para que ela possa se atualizar para a próxima geração. Porque aquele negócio que eu toquei nos últimos 30, 40 ou 50 anos não me garante que eu vou conseguir perpetuar ele daquela forma. Verdade. E assim, nas nossas conversas prévias a essa live, nós tocamos no assunto, inclusive, da possibilidade de criação de uma empresa gestora de ativos, né? Com certeza. É uma previsão que está lá já desde 1976, na lei das SAs também, que você já se referiu aqui. E quase isso traz mais né? profissionalização. Quase 50 anos pois de legislação. E ainda pouco conhecida. Né? Pouco conhecida e pouquíssima aplicada, né? Essa possibilidade que já está prevista já há muito tempo, né? Mas assim, pode falar, Maurício. Não, e é por isso que a gente gera tanta desinformação, e a nossa responsabilidade é levar informação ao nosso cliente, ao nosso parceiro, como um todo, a nível de Brasil, porque a gente pensa muito, como o Casan falou no início, pensa-se muito em dissimulação de negócio, pensa muito em ocultação patrimonial. Blindagem patrimonial. Exatamente. É uma coisa que se traduz é bom para vender, mas não existe, né? Não existe. Isso é em função da partícula do to hold, né, do inglês, que fala em proteger, em segurar, e a gente traduz erroneamente como blindar. E aí eu pressuponho que o meu contribuinte, que o meu camarada, vai colocar bens ali dentro e vai estar blindado de qualquer problema socioeconômico, de qualquer execução, o que na realidade, pelo nosso sistema jurídico e tributário, isso não pode acontecer, né? Então, essas questões de desmistificação da holding, também da holding, não só de holding, mas de gestão patrimonial são muito importantes. Operação e patrimônio não necessariamente precisam estar casados, tá? E aí, daí decorre todas as questões que a gente pode fazer para reorganizar essas questões e garantir a proteção. O importante é ter uma estratégia efetiva de proteção de ativos, meu amigo. Pode ser por meio de fusão, de incorporação, de joint venture. Você pode mudar a cultura da empresa visando uma internacionalização, onde você tem a possibilidade, inclusive, de diversificar os seus ativos. Porque teoria das bandeiras. Da teoria das bandeiras. Quando o dólar sobe, você está ganhando uma ponta. Quando o dólar desce, por exemplo, você ganha do outro lado. Então, quanto mais possibilidades, aquele negócio de não colocar todos os ovos na mesma cesta. Diversificar os investimentos e diversificar os ativos de forma protegida. E a gente tem visto bastante isso como uma tendência de mercado, né? Até mesmo pelo investidor internacional no território nacional. Essa questão toda de elevação de dólar, ela propicia bastante essas questões. A gente tem visto diversos países aí investindo cada vez mais em território brasileiro, e o brasileiro também tem que aprender a fazer esse tipo de investimento, diversificação patrimonial e organização desse patrimônio. Que tudo pode ser englobado por uma reengenharia societária, né? Com certeza. Agora, eu queria até, estou ouvindo aqui uma participação, nós temos aqui, vou até tomar conta aqui da transmissão de vocês, tá? Nossa! Nós temos duas pessoas aqui que são realmente figuras que foram participantes dessa nossa semana, que é a doutora Simone Baginski e a professora Daniele Teixeira, que estão acompanhando aqui o nosso bate-papo aqui. Então, um abraço para essas duas queridas amigas, que eu admiro demais. Mas tem uma pergunta que eu queria que vocês comentassem. O João de Almeida Freitas aqui está fazendo uma pergunta. Ele quer saber se dentro dessa reengenharia a gente poderia comentar ou explicar melhor a cláusula de reserva de usufruto. Sai um pouquinho, mas como tem essa participação, isso também pode ser objeto dessa reengenharia societária, né? Eu vou começar falando um pouco sobre a ferramenta do usufruto, tá? A gente tem dentro da reengenharia, e a gente está puxando um pouco da reengenharia que a gente está falando aqui para proteção de ativos
e necessariamente da perpetuidade negocial, perpetuidade de ativos como ferramenta sucessória também. E aí eu acho que a importância do link com o usufruto. O usufruto é a possibilidade de que o genitor em vida organize seus ativos, as participações em empresas que eventualmente ele já detenha, né? Passando a nua propriedade para a próxima geração. Isso é uma possibilidade legal que o sócio fundador, que o genitor tem, né? Para antever, para organizar as questões sucessórias e evitar o malfadado processo de inventário que a gente tem, que é um processo caro, um processo oneroso. Nós, como profissionais, operadores do direito, quando estamos atuando num processo desse, necessariamente precisamos e merecemos a remuneração devida, mas o genitor, o fundador de empresa, o proprietário de patrimônios, pode e deve se organizar para que a sua família não precise passar por esse constrangimento, por esse problema, e que muitas vezes é tão oneroso que é necessário fazer uma venda... Dilapida o patrimônio. Em até um terço, em muitos casos, em até um terço. Ou mais, quando a gente está falando de uma questão de empresa, de negócios rurais, que podem ficar com a produção parada, podem ficar com uma safra sem poder ser vendida, com gado pronto no campo sem poder ser transferido. Funcionários de empresas, muitas vezes passando por uma instabilidade, não sabendo se vão ter um emprego no dia seguinte em função da briga dos herdeiros para saber quem fica com quem, um quer vender, o outro quer ficar, né? E quando o pai, o genitor, os pais, né, a gente fala, né, querem fazer essa organização e têm a possibilidade, podem reservar o usufruto, que é o direito de uso, gozo, de votação, de percepção de resultados, rendimentos, distribuição de lucros dos seus negócios, mantém-se vitaliciamente para si e transfere a partícula da nua propriedade para os filhos. Isso através de alguns mecanismos, que pode ser a doação, eventualmente havendo possibilidade, pode ser a venda da nua propriedade também. A gente tem os mais diversos mecanismos, mas utilizando-se do usufruto, o genitor garante que ele não vai perder a possibilidade de administração dos seus ativos, daquilo que ele conquistou, daquilo que ele suou a vida inteira para construir, porque é um constrangimento e quando a gente fala de finitude do ser humano, para grande parte dos empresários a gente vai enxergar aquela natureza centralizadora de opiniões, aquela centralização de decisões que naturalmente trouxe ele até aquele lugar. Mas quando ele começa a trabalhar a sua mente, dizendo, olha, quem será o meu sucessor? Quem vai assumir o bastão? Em muitos casos, a gente tem essa dificuldade de assumir ou de entender que é necessário que eu tenha um terceiro, que eu forme um filho ou um terceiro administrador para tomar pé dos meus negócios. E aí a ferramenta do usufruto pode muito bem trazer uma solução para esse tipo de imbróglio. Porque o sucedido vai continuar com o poder de mando, vai continuar com o poder de decisão, e inclusive a gente pode criar uma cláusula que ele possa revogar essa doação porventura, recebendo de volta, acontecendo determinada condição, daqui a um pouco, se ele disser, olha, se o filho não se formar em tal área, ou se o filho não tiver chegado em tal condição, com tal idade, retorna essa doação, né, para quem doou. Então, é uma ferramenta genial. Não sei se vocês querem acrescentar algo mais, mas, na minha opinião, é uma ferramenta muito boa de ser trabalhada em questões sucessórias, patrimoniais e também da reengenharia. Alberto, eu deixo para ti, porque eu, pessoalmente, eu entendo tudo isso que o Maurício falou, concordo com ele, mas acho que dentro da estrutura societária e dentro da maneira como pode conduzir a cultura de uma sucessão, eu acho que a relevância do usufruto ela pode ser colocada em segundo momento na medida em que tu tem outras ferramentas de gestão da empresa, como o gestor externo, claro, entende? Como a composição de regras que estão lá no acordo de cotistas que definem o processo de tomar decisão dentro da hierarquia de votos para determinadas questões, como a distribuição, inclusive, das participações societárias entre os herdeiros, de tal forma que se criem quórums mínimos de deliberação para alguns assuntos mais complexos, e que esses quórums se elimine, pelo menos, a tendência unilateral de definição. Entende?
Mas o mais importante disso tudo é, assim como eu tenho dito que para fins de enfrentamento à crise da Covid-19, não existe um medicamento que trate a saúde de maneira definitiva, né? Ainda não existe uma vacina. Do ponto de vista das empresas, eu acho que é a mesma situação. Não existe uma única ferramenta que trate a crise de maneira definitiva, assim como para o direito societário, não existe uma única solução que trate em todas as empresas de maneira iguais. Então, o que nós temos que ter é a sensibilidade de entender qual é a composição familiar de cada negócio, qual é a posição de cada filho. Que, como tu disse, o filho, por exemplo, ele não é um empreendedor, é um médico. Uma consultora e um dos filhos é médico. O médico não vai administrar a consultora. Então, o que nós vamos criar para esse filho? Ele tem que ter um sistema de gestão claro, ele tem um sistema de prestação de contas claro, uma regra de remuneração dos herdeiros que vão trabalhar clara e um sistema de tomada de decisão que o afastamento dele da atividade econômica da empresa não coloque em risco a atividade econômica da empresa. Entendeu? Para que ele não venha cheio de dúvidas e perguntas e ingesse de tal forma a gestão que as dúvidas dele matem os negócios. Então, aí, isso que é importante no direito societário, como se trata de relações humanas, e somos todos absolutamente distintos uns dos outros, o segredo de uma boa assessoria, de um bom planejamento, uma boa reengenharia, para além das formas jurídicas que nós escolhemos, é a percepção, como tu disse há pouco, o advogado, o empreendedor que vai atuar com isso, ele tem que ser um estudioso no ser humano. Porque se tu não entender quais são as figuras que ali estão, os seus medos e suas fortalezas, tu vai fazer um planejamento societário maravilhoso do ponto de vista técnico-jurídico, mas falho na implantação, porque deixou de perceber que tinha um herdeiro lá, que é médico, que é todo desconfiado, que tem uma briga pessoal com o irmão, que é o cara que se criou botando tijolo nos prédios, que conhece a operação como melhor que o pai dele, que vai ser o herdeiro sucessor natural da empresa, e potencialmente com mais eficiência que o pai, porque aprendeu com o pai, né? E o irmão de fora, e o irmão que se profissionalizou, porque estudou, porque entendeu, porque vive aquilo intensamente, e o irmão que é médico está lá cheio de dúvida, botando problema na situação, botando problema na gestão e derrubando todo um planejamento, porque não se percebeu quais eram as fragilidades daquela pessoa. E dentro da estrutura societária, eu acho que é legal isso, o societário ele é fantástico por isso. Nós temos milhares de soluções que dão segurança e eficiência, desde que a gente consiga perceber que atrás de cada figurante, de cada agente desse cenário, dessa história, existem pessoas que têm histórias de vida diferentes, que têm expectativas diferentes e que têm sonhos diferentes. E se a gente não conseguir entender e atender minimamente as suas semelhanças e divergências, vai por água abaixo. Planejamento de papel. Perfeito. E assim, é por isso que também é muito importante você fazer um diagnóstico bem feito, porque não existe fórmula pronta. Cada realidade, cada empresa, cada relação entre sócios ou relação familiar, ela é única. Então, você tem que fazer um diagnóstico em cima da realidade pessoal de cada negócio. Não adianta você querer vender fórmula pronta. Nós vamos fazer uma holding. Não, nós vamos fazer um usufruto, de repente pode não ser nem eficaz para o objetivo que a pessoa está pensando em ter. Então, é por isso que vem também fundamental você perguntar para quem tem o poder de decisão, chegar e dizer, vamos fazer uma reengenharia. Beleza. Qual é o seu objetivo principal com essa reengenharia? Porque em cima do seu objetivo, eu vou colocar em cima da mesa as opções que nós temos disponíveis com seus reflexos positivos e negativos, porque nem só também as escolhas que nós vamos fazer nessa reengenharia, ela só traz coisa boa, não. Ela tem alguns impactos também do ponto de vista, vamos dizer, negativo. Aí eu vou colocar na balança, beleza, essa opção aqui, ela compensa os aspectos negativos? Eu tenho mais ganhos ou mais perdas? Atinge o objetivo que eu estou querendo com essa reengenharia? Aí pronto, aí você começa a caminhar, eu não diria com 100% de certeza, mas num ambiente muito mais seguro, muito mais seguro.
Perfeito. Sem dúvida. Pessoal, nós temos que nos encaminhar para o final. 3 minutos. Por conta do tempo. Então a gente cai. Então, eu queria, Alberto, agradecer a gentileza, as tuas contribuições fundamentais. Acho que obrigado por ter aceitado o nosso convite, por ter compartilhado conosco o teu conhecimento, a tua experiência, a tua sabedoria. Eu acho que a gente tem fácil de entender as afinidades, assim, a gente pensa muito parecido, em 2, 3 frases que tu falou, muito embora eu tenha discursado muito mais, a essência estava nas tuas frases, entendeu? Que é justamente o ser humano, as pessoas, e claro que o operador ele tem que saber manusear profundamente todos os instrumentos, ele tem que ser um bom operador. Mas se ele for um bom operador e não entender as pessoas, os planejamentos acabam ficando muito frágeis por conta que são as pessoas que vão realizar no dia a dia aquele planejamento. Então, eu quero te agradecer profundamente por esses momentos aí e, em sequência, nós voltamos um outro momento para trazer uma outra abordagem. Nós tínhamos muito mais para falar dentro do nosso planejamento, acabamos não entrando nas questões práticas, como tu deu a deixa agora, do como fazer. Tranquilo. Vamos marcar um outro bate-papo para o como, né? Vamos fazer mais prático, assim, fazer passo 1, passo 2, passo 3, teste de hipótese, validação, deixa rodar, valida de novo. Até porque planejar não é uma coisa que tu faz uma vez só na vida, você tem que estar sempre replanejando, porque as hipóteses, as variáveis mudam, né? Isso. Perfeito. Então, o prazer foi todo meu, Kazan, atender esse convite. Maurício, muito obrigado pela confiança. Eu te agradeço, Alberto. Como eu lhe falei quando você fez o convite, as coisas não acontecem na nossa vida. É ao acaso, não. É tudo fruto de construção que a gente vai fazendo, dos relacionamentos que nós vamos construindo. E eu espero que aqui esteja realmente surgindo uma relação que já era respeitosa, mas uma relação de amizade, tá certo? De eventual parceria. E você que está acompanhando pelo meu perfil, que chegou aqui a essa live pelo meu perfil, vai lá no Grupo Estúdio. Vai lá no Estúdio Corporate, tem muito material legal também no canal deles do YouTube, e você vai saber onde é que você se meteu, se você caiu aqui de paraquedas, viu? Então, espero estar à altura de, novamente, nós podermos termos outros debates aí pela frente, tá bom, pessoal? Sem dúvida, sem dúvida. Obrigado, Alberto, obrigado, Maurício, um excelente dia, forte abraço, e até amanhã, pessoal, lembrando que nós mudamos nosso fluxo de live. Muitas pessoas estão nos perguntando aqui, mudou o horário? Sim, mudou o horário. Deixamos de fazer às 10 às 16, estamos fazendo às 11h30, às 12h30. Ainda queremos ouvi-los, né? Qual o melhor horário para você, se é melhor realmente de manhã ou de tarde, ou de manhã não, se é das 10 da manhã ou às 11h30. Nos mande chat lá no direct, nos dando a preferência de vocês que estão nos acompanhando, tá? E não deixa de salvar no Stories, como o doutor Alberto está fazendo aqui. E vamos para frente. Forte abraço, doutor Alberto. Obrigado, Maurício. Parabéns, Maurício. Até amanhã. Valeu, bom trabalho, pessoal.